O objetivo desse módulo 3 é conhecer um framework para desenvolvimento web responsivo. Eu escolhi o framework chamado Bootstrap porque eu considero ele um dos mais potentes, mais leves e com maior disponibilidade de recursos para de fato construir um layout responsivo. Vamos voltar no tempo, né? O que acontecia no passado? No passado, o desenvolvedor web desenvolvia um site e ele não se ajustava aos diferentes navegadores. E isso nos causava um trabalho, um retrabalho imenso, né? De configurar esse site para que ele tivesse um comportamento igual ou similar em diferentes navegadores. Me recordo que na época era bem chato. A gente testava em um, ele tinha um comportamento, depois em outro, um comportamento totalmente diferente. Isso já era complexo na época, né? E depois, com o advento dos dispositivos móveis, com diferentes tamanhos de interface, as coisas ficaram mais complexas ainda. Então, hoje, né, seria possível ainda você desenvolver um site, configurar, digamos assim, na unha esse site para que ele de fato ficasse responsivo. Mas isso a nível de produtividade não fazia mais sentido, então algumas empresas, né, se lançaram a construir alguns frameworks para design responsivo. E com isso, né, surgiu o Bootstrap, que foi criado pelo grupo do Twitter, e ele traz uma biblioteca rica de recursos, né, com CSS pronto, com algumas classes prontas para utilização, de forma que você não precise, então, desenvolver linhas e linhas para que deixe alguns elementos funcionando adequadamente a diferentes interfaces. Então, hoje, o site que você criou e testou no Google Chrome, ele vai ter um autoajuste e um resultado visual bastante interessante em qualquer um dos navegadores e principalmente nos dispositivos móveis. Como, por exemplo, se você estivesse utilizando o navegador Safari, né? Que seria um dos mais desafiadores daquela época, hoje ele vai se autoajustar tranquilamente. Então, a proposta agora é que a gente conheça esse framework e vamos falar um pouquinho sobre o sistema de grid, que é a essência do Bootstrap. Vamos então aqui entender, né, como utilizar esse framework. A primeira coisa, você vai buscar aqui, né, o getbootstrap.com.br, é o site do Bootstrap em português, e tem duas partes bem primordiais aqui dentro da plataforma do Bootstrap. Um é a documentação, que vocês vão aprender a usar bastante a questão da documentação, e a outra é a questão de baixar. Então, o que acontece, né? Você pode tanto referenciar o Bootstrap diretamente daqui, através dessas linhas, ou você pode baixar o pacote. Eu geralmente baixo o pacote até para que depois eu possa subir no meu servidor de hospedagem o pacote que eu estou utilizando. Então, eu recomendo que vocês façam o seguinte: baixem aqui o pacote, né? E aí, para esse exemplo, nós vamos criar o seguinte, ó. Cria uma pasta aí. Deixa eu abrir. Aqui eu estou criando uma pasta módulo 3. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Módulo 3. Dentro dessa pasta módulo 3, você vai descompactar a sua biblioteca Bootstrap que você baixou. Quando você descompactar, ela vai trazer o nome descompactado aqui mais longo, né? Pode renomear para Bootstrap. E aí você vai criar a pasta para o CSS fora do Bootstrap
e a pasta JS, que você pode colocar aí o jQuery que você já usou anteriormente, até porque em alguns projetos eu vou usar o jQuery. Então, em resumo, dentro de um projeto, eu vou ter a pasta Bootstrap com tudo que vem nesse pacote, nesse framework, a pasta CSS fora do Bootstrap, em que você pode carregar uma folha de estilo sua com algumas padronizações, até porque você pode deixar em algum momento de usar o CSS do Bootstrap e fazer alguma personalização específica sua nesse arquivo style.css. E uma pasta JS em que eu coloquei aqui o jQuery e digamos que eu estivesse utilizando o JavaScript externo, eu também colocaria um arquivo aqui para o meu script, para alguma lógica JavaScript. Então, inicialmente, eu peço para que vocês deixem a estrutura de pasta dessa forma e abram esse projeto aqui, né, ó, módulo 3, que é o nome do projeto da pasta que eu criei, aí dentro do Visual Studio Code, para a gente entender algumas coisas aqui, ó. Entendendo. Então, eu tenho aqui o Bootstrap. Quando eu descompacto o Bootstrap, ele traz para mim uma pasta CSS e uma pasta JS, em que ele traz aqui para mim o JavaScript também nativo dele. Ele não importa o jQuery, tá? Então, por isso, eu pedi para vocês colocarem o jQuery aqui, caso a gente vá fazer alguma coisa com jQuery. Dentro do CSS, observe que ele traz alguns arquivos. Os principais deles são o bootstrap.css e o bootstrap min.css. Ó, qual é a diferença, né? Essa é uma dúvida, né, de quem está começando a usar. Qual é a diferença dos dois, né, do Bootstrap CSS e do Bootstrap Min? O Bootstrap CSS é ótimo para o desenvolvedor, né? Porque ele é um arquivo completo, com quebra de linha, organização do código. Então, ele vem fácil de compreensão. Então, essa é a grande potência aqui do Bootstrap. Então, tudo que você alterar aqui nesse arquivo, que é o CSS nativo do Bootstrap, ele vai modificar o comportamento dessa página, da sua página. Eu até brinco com os alunos. Crie um projeto qualquer e fique manipulando tudo que tem aqui no Bootstrap CSS para você entender como que as coisas se comportam, como que você pode personalizar também um pouco esse Bootstrap nativo que tem aqui dentro, tá? E aí tem o Bootstrap Min, ou seja, mínimo. Perceba que tem o mesmo recurso, só que, vamos dizer assim, bagunçado, né? É um arquivo bagunçado, sem quebra de linha. Ele tem uma vantagem. É, a nível de carga, de carregamento, ele é mais rápido. Então, ele é um arquivo interessante de você incorporar quando seu projeto estiver rodando, porque ele vai fazer a carga mais rápida. Mas para compreensão, né, para manipulação, este daqui, que é o completo, ele vai facilitar para que o desenvolvedor entenda de fato tudo o que está acontecendo. Então, fica como desafio aí criar alguma coisa e manipular aqui para vocês verem o comportamento, tá bom? Então, aqui dentro desse meu módulo 3, aqui desse meu projeto, na raiz dele, eu vou criar, opa, não dentro do JS, aqui. Eu vou criar aqui dentro do módulo 3 mesmo, um arquivo index.html. Então, vamos começar a utilizar aqui HTML 2.5 e eu vou fazer a carga de tudo que eu preciso aqui. Então, como eu expliquei, eu vou até carregar os dois arquivos do Bootstrap aqui. Ó. O primeiro vai estar na pasta Bootstrap, dentro do CSS, e o bootstrap.css. Eu vou fazer a mesma coisa para o arquivo minimizado, né? Barra bootstrapmin.css. Então, eu estou fazendo a referência para esses dois arquivos. E como eu também estou criando, né? Ó, aqui eu coloquei dentro de uma pasta específica,
uma folha de estilo minha, que eu configurei, que foi até que eu usei no projeto passado, eu também vou fazer referência a ela, porque em algum momento pode ser que eu queira me referenciar a alguma classe, alguma ID que eu formatei aqui dentro. Então, CSS style.css. Aqui dentro, então, eu preciso dessas referências. E aí, para facilitar a carga, né? Para a carga ser mais rápida também, eu vou fazer a referência aqui do jQuery do JavaScript, né? Nativo, aqui antes do bore. Então, antes do bore, eu vou abrir o script para fazer a chamada desse meu JavaScript que está dentro do Bootstrap. Então, src Bootstrap. Então, Bootstrap barra, deixa eu ver, não está achando aqui, src Bootstrap. Dentro do JavaScript, vocês vão procurar o bootstrap.js. Além desse bootstrap.js, nós também vamos chamar o jQuery. O jQuery que eu acabei de comentar com vocês. Então, abro o script aqui. Vou fechar esse aqui. Vou abrir de novo o script. E vou fazer a chamada aqui para o jQuery, que está em src, igual, ele está dentro de JS, e jQuery.js. Então, aqui eu montei a estrutura, né, para que eu possa estar utilizando do framework, ok? Na sequência, nós vamos fazer um exemplo aqui dos grids, para vocês compreenderem a questão organizacional da tela. Vamos tentar desenvolver aqui e demonstrar o sistema de grid para vocês. Para ajudar aqui, eu recomendo também que vocês baixem a extensão, vem aqui em extensão, Bootstrap A4 Font. A minha já está habilitada, tá? Então, vocês deveriam baixar de vocês. Vai fazer alguns recursos de autocompletar aqui e ajudar na organização do seu código. Vamos lá. O que acontece? A base aqui, para que o seu layout seja responsivo, é uma div chamada class container. Então, a class container é a grande base aqui do seu layout. Dentro dessa class container, você precisa entender o sistema de grid. E você pode vir aqui dentro da documentação, aqui dentro do site do Bootstrap, e você pode procurar por grid. Vamos ver se ele vai localizar para a gente. Sistema de grids, ó. O sistema de grids, ele está explicando aqui que você precisa de um container, uma linha e colunas. Então, cada linha do seu layout, você incorpora colunas. E aí, quando você vê aqui, ó, tá escrito col-sm. Vamos entender também esse requisito. Mas, em resumo, um layout, né, uma linha dessa, o layout do Bootstrap, ele é composto por 12 colunas. O máximo que você pode distribuir nesse layout são 12. Então, você pode ter quantas linhas você quiser, mas ao ter uma linha, a sua grid deve ser dividida em no máximo 12. E aí, se você baixar aqui um pouquinho, ó, a prática de visitar a documentação do Bootstrap é uma prática recomendada, principalmente de poder copiar pequenos trechos de código, isso é algo que é prático, tá? Então, olha o que está falando aqui sobre o sistema de grid, né? Ele está falando da largura máxima do seu container, e aí tem uma dica, né? O que seria isso aqui? Ó? Se você não colocar nada, o seu layout vai ficar responsivo a partir de 576 para baixo. Então, quando um layout for menor que 576, ele faz
o ajuste. Mas eu posso também estar usando Ctrl-SM, que se você tiver com um layout que baixou, né? Estava usando um layout grande, aí ele baixou entre 576 e 767. Ele já vai aplicar a responsividade, tá? Nesse primeiro exemplo, eu vou deixar ele só como call mesmo, pensando que ele vai diminuir, se autoajustar se você diminuir o layout para menos de 576 pixels. Então vamos lá. Se a gente entendeu que precisa de uma coluna, então você vai de fato incorporar aqui uma coluna, né? Uma linha e uma coluna. Div, então vamos para outra div aqui. Eu vou ter uma class de linha, que é row, e vou ter uma div class call. E eu vou fazer a distribuição aqui da minha div class call. Como? Então, div class call, eu vou ter uma coluna de 2. Dentro dessa coluna, eu vou escrever IFSP. Aqui, div class do, vou escrever IFSP. E aí eu vou fazer a distribuição pensando naquele layout de 12 colunas. Então, eu tenho 2, eu vou colocar 8 aqui. E vou fazer mais uma aqui de 2. Para verificar como ficou essa distribuição. Então, se eu rodasse aqui, ó, vou para o Go Live para dar uma olhadinha. Ele fez aqui a distribuição. Eu não estou trabalhando com borda, com cor de fundo, mas ele já distribuiu a grid dentro do meu layout. Eu posso também, né, ainda abrir, se eu quero outras divisórias, eu poderia de novo abrir uma class row aqui, row, uma outra row, que é uma outra linha, e fazer uma outra distribuição, né, de colunas aqui. Então, div class, eu vou criar uma coluna aqui de 10 e uma de 2. Lembrando que tudo isso faz parte da div class container, então o fechamento do meu container tem que estar aqui embaixo. Eu posso fazer isso, então, para quantas linhas eu quiser. E é com isso que eu desenho o layout. O layout que dentro em breve vai ficar responsivo. Então, olha só, minimizei aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Se eu diminuir ainda mais, ó, ele está fazendo o autoajuste aqui dos meus elementos, das minhas divisórias na interface. Acho que deu para entender aqui o sistema de grid. Nesse nosso container aqui, vocês podem já conhecer também a biblioteca do Bootstrap para o uso de cores. Então, se você vier aqui, né, dentro da documentação, se você for lá em utilitários, cores, ele demonstra que você pode usar bibliotecas nativas do Bootstrap para incorporar cores tanto no texto, ó, quanto em cores de fundo e também em links. Então, você pode usar esse recurso daqui. Vamos fazer um teste aqui para vocês entenderem, né? Então, por exemplo, nessa minha row aqui, nessa minha primeira linha, eu quero usar o nativo, né? A classe nativa aqui do Bootstrap, que é a BG, BG, Dark, e quero usar o Text Primer. Vou salvar e ver como que executar aqui e ver como que vai ficar.
Ó, então ele trouxe para mim a classe nativa. Vou aplicar uma outra aqui embaixo nessa outra linha. Eu quero usar o BD Light, BD Light com text secondary. Salvei. E aí ele colocou aqui na minha. Ah, não, coloquei no lugar errado, né? Tem que ser na linha. Eu quero colocar na linha para ter um comportamento na linha inteira. Mas poderia ser no coluna, tá? Coluna 10 aqui e 12. Bom, aí ele aplicou aqui um fundo mais claro com a cor de texto cinza, porque ele buscou lá na minha biblioteca Bootstrap, nas minhas configurações, o comportamento dessas cores, né, dessas classes. Lembrando que você pode vir aqui e usar as outras para você poder fazer um teste dessas cores de classes nativas. Aí a pergunta que fica, né? Mas digamos, né, professora, que eu não queira usar a folha de estilo, né, o CSS nativo do Bootstrap. Você pode vir aqui, por exemplo, vamos no seu CSS, você tem uma folha de estilo sua, né, que é o style.css. Aí eu vou criar aqui, ó, eu vou criar então uma classe, né, para cor 1. Vou falar que ela tem o background color. Vou colocar uma cor aqui, FFC88, no texto. Justificado. E eu quero uma cor aqui, color blue. Vou fazer isso para cor 1. Eu vou fazer a minha própria formatação para cor 2. Vou colocar um outro atributo qualquer aqui de cor. 88. Cor de texto. Fazer uma coisa bem. 88, ótimo. Então, eu criei aqui o meu próprio CSS, que está em style.css. Lembrando que ele está referenciado aqui, ó, style.css. Então, o que eu vou fazer, na verdade, ó? Eu vou trocar a classe nativa por cor 1 e aqui por cor 2. Vamos ver o comportamento? Ok, ele foi e buscou então da minha folha de estilo personalizada, não indo buscar diretamente da biblioteca do Bootstrap. Essa é uma dúvida que quem está começando tem, né? Se é obrigado a usar somente as classes nativas. Não, você pode configurar seu CSS, fazer configuração para IDs, para classes e chamar sempre que necessário. Vamos apagar o que fizemos aqui para construir outro grid para testar a questão da fluidez do layout e também a questão da responsividade. Então, eu vou vir aqui. Nós já aprendemos, então, que eu preciso de uma div class container. Dentro dessa div class container, eu vou ter uma div class row. E dentro da div class row, eu vou criar div class, div class com. Vou criar uma coluna de 2 e vou criar uma coluna de 8.
Além disso, vou criar mais uma coluna aqui de 2. E vou configurar aqui para que eu possa, então, utilizar aquelas classes que eu configurei aqui, né, que é a cor 1 e cor 2, dentro desse meu grid. Eu vou vir aqui no div class cor 2 e vou falar que eu vou usar a configuração de cor 1. Na de 8, eu vou usar a de cor 2. E nessa última de 2, eu vou usar a cor 1. Eu tenho aqui 3 colunas, né? Eu vou colocar número 1 aqui só para identificar. Nessa, digamos que eu estou muito poética hoje, eu vou escrever sobre livros e flores, BR. Muito romântica também, hein? Que medo. Então, fechei essa div aqui. Então, a div 1 só tem o número 1. A div 2, eu coloquei esse texto. E na div 3, eu só vou escrever, então, aqui 3. Então, ficou 1, texto, 3. Esse 3 não é aqui, na verdade, né? Aqui, 3. Salvei e vou reproduzir. Então, quando eu reproduzo aqui, ó, ele fez a distribuição. 1, 2, 3. Mas se você observar, ele ficou com essa parte branca aqui no navegador. O que significa isso num layout? Significa que ele não está fluido. Fluido é estendendo-se dentro do layout. Então, para isso, eu posso chamar aqui no container a minha fluid e vou até dentro dessa própria container fluid, eu vou falar que o texto vai ficar centralizado. Então, eu mudo de container para container fluid. Vamos ver? Aí sim, ele distribuiu as 12 colunas em 100% da interface. Então, primeira dica, para não ficar com as laterais, você deve usar container fluid. Bom, na sequência, eu vou pedir para você dar uma olhadinha aqui, ó. Bem, ferramentas do programador e dar uma olhadinha em diferentes layouts, ó. Então, eu tenho aqui, vamos colocar o 12 Pro, vamos colocar Samsung Galaxy e você vai testando aqui em diferentes dispositivos. Então, se você testou aqui em diferentes dispositivos, né? Toda vez que você colocou um layout de um smartphone, por exemplo, do iPhone, isso não está me mostrando que ele está de fato responsivo. Ele está só espremendo o conteúdo. Ele não adotou um novo layout. Ele vai compactar, espremer esse conteúdo, né? Se fosse um texto maior, isso ia ficar super comprimido aqui, né? Não ia ficar um layout legal. Então, aí sim que vem aqueles recursos que eu falei para vocês, de falar para o layout, para que quando ele ficar pequeno, ó, small, SM, toda vez que você rodar em um layout pequeno, em um dispositivo pequeno, ele deve assumir um novo layout. Então, rodando aqui, ó, perceba agora que toda vez que eu estou rodando no iPhone 12 Pro, ele distribuiu aqui um novo layout. Jogou um conteúdo distribuído aqui e 3. Aí sim eu posso dizer que eu estou usando de fato 100% da responsividade dessa interface. Imagino que vocês tenham entendido, né? Ficou claro a necessidade de usar container fluid e de utilizar aquelas classes de referência para que você adote um novo layout quando a interface for menor do que determinada medida. Outra pergunta bem
comum, né, dos alunos, pensando que eu estivesse rodando aqui numa interface grande, não, 100% aqui no navegador. O que eu posso fazer para conseguir uma divisória aqui em branco? Uma divisória, um espaçamento aqui, uma separação entre essas colunas. Eu posso também usar aqui um recurso que é, estando aqui, ó, 2, né? Esse daqui tem tamanho 2. Eu posso vir aqui no cor 2, que é a segunda, né? E fazer um offset MD-1. Significa, então, que eu vou ter uma coluna em branco. Eu faço a mesma coisa aqui no 3, na terceira. Venho aqui, ó, e coloco offset MD-1. Isso significa que eu vou ter que fazer alguns ajustes, né? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou falar que tem espaço 2, aqui tem espaço 5, com um que vai dar 7. Aqui eu vou colocar 3, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos rever aqui. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu mantenho o layout com 12, mas eu consegui, então, através do offset, essa separação das colunas, tá? Então, com isso, você vai distribuindo o seu layout. E se você pegar um site de modelo, você consegue se basear naquele site, na distribuição e conseguir montar, então, o seu layout. Tem um exercício aí no final do PDF para desafio pessoal. Eu acho que vale a pena você tentar ver um layout aí fluido e tentar reproduzir usando o container, usando o row e usando o call. Também deixei aí um projeto tutorado de um layout também fluido para que você possa construir um joguinho aí em JavaScript.